tanto o editor de categorias como o editor de artigos possui a ferramenta de editor de texto para a gente formatar o conteúdo das nossas páginas da intranet. Então, eu vou mostrar nesse vídeo como funciona cada função da ferramenta de edição de texto. Eu vou criar um novo artigo. Vou clicar aqui, conteúdo, artigos. Meu artigo vai chamar editor de texto, pertence à categoria curso. Então, aqui na área de edição do conteúdo, nós temos um editor de texto. Eu vou mostrar item por item como funciona as ferramentas do editor de texto. Vou acrescentar um texto qualquer. Então, o primeiro botão é o desfazer, que é o Ctrl Z. E tem, em sequência, o botão refazer. Esses botões seguintes são os botões, as ferramentas de cortar, copiar e colar, que também funcionam com os atalhos Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V. É muito importante, quando a gente trouxer conteúdo, texto, de fora do Joomla, a gente copiar e colá-los da maneira correta. Então, por exemplo, se eu estou copiando o texto de um e-mail, de um PDF, de um arquivo do Word, do ODT, ou de qualquer lugar fora do Joomla da intranet, eu vou copiar esse texto. Então, por exemplo, estou copiando um texto aqui de uma notícia. Eu vou copiar esse texto, né? Ctrl C. E, ao colar, eu vou usar essa ferramenta que tem um símbolozinho de um T, que é colar como texto plano. Assim, o texto vai vir limpo de formatação e não vai dar problema na minha página. Pois por trás dessa página que nós estamos visualizando, nós temos um código HTML, que é o que faz funcionar a nossa página. E se a gente colar conteúdos da maneira incorreta, pode sujar o código e dar algum problema na nossa página. Então, eu copiei lá, né? E vou colar usando essa ferramenta colar como texto plano. Vai abrir essa nova janela, Ctrl V, inserir. O texto que eu copiei, ele estava em itálico. Quando eu colei aqui, ele veio um texto limpo de formatação. E aí, aqui dentro do editor de texto, com as ferramentas daqui, que eu vou formatar o meu conteúdo. A ferramenta seguinte é localizar. Eu posso localizar dentro do conteúdo da minha página algum item, alguma palavra-chave, e eu posso substituir. Então, por exemplo, se eu quiser substituir uma palavra por outra, é parecido com o que a gente já conhece dos editores, dos processadores de texto, como o Word e o LibreOffice. Tem a ferramenta também, vou selecionar aqui o texto, de caixa alta e baixa, para mudar a caixa da palavra. Então, aqui maiúscula, minúscula, caixa da frase. Então, por exemplo, aqui minúscula, torna o texto todo minúsculo. Na sequência, vem a ferramenta de tabela. Eu vou mostrar ela com calma no próximo vídeo. Então, eu vou pular essa etapa, porque eu vou mostrar mais detalhes da ferramenta de tabelas. Na sequência, é a ferramenta de inserir, editar links, que também tem um vídeo específico sobre a inserção e edição de links aqui na nossa página da intranet. O botão seguinte é desfazer link, âncora, que não é muito utilizado, inserir leia mais para as páginas que são configuradas com essa ferramenta de leia mais,
que insere um ponto no texto onde o meu artigo deve parar. Isso só funciona para algumas páginas específicas. Na sequência, eu tenho esse campo aqui, parágrafo. Aqui eu vou ter algumas opções. As nossas páginas da intranet possuem um padrão para que elas fiquem uniformes. Então, já foi configurado para a gente poder fazer somente alguns tipos de formatação. Não é possível aumentar o tamanho da letra, mudar a cor da letra, entre outros tipos de formatações, porque assim cada página ficaria muito diferente uma da outra. Então, para uniformizar as nossas páginas institucionais, nós temos um padrão aqui na nossa intranet. Então, foi criado alguns itens para a gente poder destacar os títulos e subtítulos. Então, quando eu clico aqui em parágrafo, eu vou clicar primeiro, criar primeiro o texto aqui, ó. Título 1. Então, caso eu queira destacar algum item no conteúdo da minha página, eu posso selecionar e vir aqui em parágrafo e tem a opção cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3 e cabeçalho 4, que ele altera a cor da fonte e o tamanho e coloca em negrito. Então, nós temos essas 4 opções para diferenciar os títulos e subtítulos. Depois tem a ferramenta Estilos, que tem alguns estilos que são criados para algumas necessidades. Tem a ferramenta Remover Formatação. Tem umas ferramentas Negrito, Itálico e Sublinhado. Ferramenta Taxado, que faz uma linha cruzando o texto. Na sequência, tem as ferramentas de alinhamento, justificado, alinhar ao centro, alinhar à esquerda e alinhar à direita. Temos também as ferramentas de lista numerada, lista ordenada e lista com marcadores, as bolinhas. Então, aqui só, se eu clicar aqui, ele vai criar uma lista numerada, né? Eu posso escrever o texto. E assim como a gente já conhece, né? E também uma lista e a lista de marcadores, onde eu posso criar uma lista com bolinhas, com os marcadores. Além disso, tem a ferramenta de indentar e desindentar, que é aumentar e diminuir recuo. Por exemplo, aqui, se eu quiser aumentar o recuo, ele vai trazendo o texto mais para a direita, ou se eu quiser diminuir o recuo. Esse recuo também funciona nas listas ordenadas e nas listas com marcadores. Então, por exemplo, quiser fazer um subitem. Temos também a ferramenta de inserir linha horizontal. Então, por exemplo, abaixo desse, se eu quiser separar meu conteúdo abaixo desse texto, inserir uma linha, ele insere uma linha. Subscrito e sobrescrito. A ferramenta de inserir e editar a imagem, que vamos ver também mais para frente em outros vídeos. E a ferramenta modo tela cheia. O modo tela cheia é interessante que ele aumenta aqui a visualização e tira esse menu lateral direito. Então, para eu editar o meu artigo, às vezes é melhor clicar aqui em modo tela cheia. Se eu quiser sair, eu clico de novo. Então, esse é o nosso editor de texto. Vou salvar o artigo que eu acabei de criar.